todo filho bastardo, isso aqui é libertação. O que é o filho bastardo? Filho que foi gerado fora da aliança de casamento. Isso é experiencial. Todo filho bastardo, ele tem dificuldades na vida. Então o filho bastardo é filho de adultério, filho de estupro, filho de incesto, filho de fornicação. Ah, minha mãe casou, mas ela já estava grávida, então você é filho de fornicação. Ah, meu pai tinha a família dele, mas me teve, então filho de adultério, filho de uma violência e filhos de incesto com pessoas da parentela. Esse filho, ele tem problemas na vida e um deles é essa questão que nada dá certo. Por quê? Esse espírito paralisador, ele ataca principalmente crianças que são desprotegidas espiritualmente, que foram geradas, é o que eu estava falando aqui antes de começar o podcast, foram geradas fora da aliança de casamento. Elas não tiveram a proteção, a cobertura dos pais. Pelo contrário, foram os pais que abriram a porta na vida dessa criança. Então ela vai ter dificuldades. Eu pego o tempo todo gente que são bastardos e que fala para mim: pastor, minha vida não vai para frente, eu tô na igreja, eu oro, eu dizimo, eu oferto e nada muda. Por quê? Porque existe uma cunha que a gente fala, existe uma legalidade, uma autorização que quem deu foi os pais, e que essa situação precisa ser rompida no espiritual. Quando a gente quebra a bastardez dessa pessoa, as coisas começam a acontecer, há um fluir, a vida da pessoa anda, a pessoa começa a prosperar. O bastardo, uma das áreas que ele mais é tocado é sexualidade e finanças, porque ele é fruto de um pecado sexual, ele é fruto de uma fornicação, ele é fruto de um adultério, ele é fruto de um estupro. Então tudo na vida dele geralmente é paralisado. Esse demônio age diretamente na vida de um bastardo. Então pessoas que sempre começa e não termina, existe alguma coisa relacionada no mundo espiritual que também pode envolver a bastardia. Sim, perfeito. A sua colocação pode envolver a bastardia. Olha, eu tô para te falar que 80% é isso. 80%. Mas a gente tem um exemplo bíblico de bastardia que isso afetou a vida do camarada? Então me fala um pouquinho a respeito dele. Olha só. Davi... Deixa eu só interromper aqui. O pessoal às vezes me critica porque eu interrompo, mas eu preciso entender. Verdade. E eu preciso que o senhor seja enfático comigo. O senhor acredita 100% que Davi era um rapaz foi alguém bastardo? Acredito, tem então, um livro. Aquele Salmo 51. É, 51 tem Pecado isso. Salmo você tem. viu. Minha mãe, o senhor acredita então que fala disso? Sim. Ele é bastardo. Ele é porque bastardo. eu já ouvi muitas coisas, mas eu nunca vi ninguém confirmando, dizendo há uma teoria. Eu não, entendo. Tem teoria. Esse negócio de teoria é para aquele crente que muitas vezes não quer afirmar as coisas. Não, eu não tô com teoria, é verdade. Davi, ele era um mamizer. A Bíblia, para você estudar, você tem que entender muito de contexto bíblico judaico. Se você não entender isso, não adianta você querer interpretar a Bíblia dentro do contexto brasileiro. Você não vai conseguir, porque a cultura é diferente, a cultura é outra. Como que eu vou falar de Brit Milá, de Bar Mitzvah, pautado na cultura brasileira? Não, para mim entender isso, eu tenho que ir para dentro do judaísmo, entender esse contexto. Então, quando a gente vai no contexto bíblico judaico, você sabe, e os próprios rabinos falam isso, que Davi, ele era um mamizer. O que é um mamizer? Filho bastardo, filho que foi gerado fora da aliança de casamento. E o que é o filho gerado fora da aliança de casamento? É um filho que ele vai ter problemas diversos. Dentre eles, olha só, dentre eles pecados sexuais, porque no mundo espiritual ele é aberto para isso. No mundo espiritual ele não tem essa proteção. Por exemplo, por que Davi, sendo filho bastardo, o pai não foi morto? Você já se perguntou por isso? Porque se ele é filho de... Porque a tradição, a Bíblia não vai afirmar isso, né? Mas a tradição judaica vai falar isso, que ele era fruto de adultério do pai. E como fruto de adultério do pai, por que Jessé não morreu? Qual que era a pena para quem cometesse o adultério? Apedrejamento. E por que Jessé não é apedrejado? Simples. Aí você tem que entender um pouco de Talmud. Por quê? Porque diz o seguinte, há uma questão de seletividade. E uma questão também de contexto do tipo de mulher com a qual ele adulterou. Naqueles dias, quando se adulterava com uma mulher israelita, a pena era de morte por apedrejamento. Só que Jessé, segundo a tradição, ele não adulterou com uma mulher israelita, ele adulterou com uma mulher pagã.
Então a pena era 39 chibatadas em praça pública. Então para Jessé, Davi era a maior vergonha da sua vida. No entanto, quando o profeta, em 1 Samuel, capítulo 16, ele chega na casa de Jessé, você percebe ali pelo contexto, né, da escrita e até do escritor, que ele faz de tudo para não apresentar Davi como seu filho. Então quando o profeta chega, ele pergunta: acabaram-se os jovens, os mancebos? Aí ele diz: tem um aqui, está pastoreando ovelhas. O profeta sabe, é cultural. E aí você tem que entender de cultura bíblica judaica. É cultural. Quem cuidava de ovelhas naqueles dias era só escravo e filho bastardo.